Eu vou chamar aqui duas pessoas muito queridas. Luciana Bretas é diretora técnica da Healthy Grains, mestre em toxicologia e doutoranda em medicina canábica pela Unifesp, enfermeira pesquisadora com sólida atuação em saúde integrativa e saúde mental, ocupacional e preventiva, incluindo práticas pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. É professora universitária na UMC e na FEI. E também vou chamar a André Montoro, que é diretor executivo da Healthy Grains do Brasil, gestão de novos negócios públicos e privados. Atualmente se dedica à direção da Healthy Grains do Brasil e no exterior em novos negócios da indústria canábica e do meio ambiente. Por favor, pessoal, vem para cá. Eles vão falar com a gente sobre inovação médica com cannabis no modelo da SoftCan, no modelo SoftCan e seu impacto na prática clínica. Bom, é com vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, todos me ouvem? Boa noite, boa noite. Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje do nosso programa, né? O que é a SoftCan e como que ela tem se posicionado aqui no mercado nacional através de um programa de saúde, de apoio para as políticas públicas aí de implantação de um sistema de saúde com a cannabis medicinal. Bom, o que é o modelo SoftCan e qual o seu impacto, né, na nossa sociedade? Ali nós temos a metodologia de implantação dos protocolos e a introdução dos pacientes para tratamentos que a gente considera os tratamentos eficazes. Bom, quando se fala de programa de saúde pública, nós precisamos estar apoiados aí em dados, né? Coletar dados, entender qual é o cenário de cada região e, com base nisso, estabelecer estratégias que possibilitam aí o administrador público, o gestor público, a criar aí seus cenários, pensando em orçamento, pensando em quantidade de pacientes para serem atendidos. E como que se faz isso, né? Nós temos aqui um dos pontos, a capacitação de médicos, né, e profissionais de saúde, que a Luciana pode falar melhor sobre isso. Isso. Além do fornecimento, né, que a gente faz do canabidiol, do produto medicinal, não basta apenas você fornecer a medicação. Quando você fornece a medicação, se essa medicação ela cair em mãos erradas, em médico que não sabe prescrever, às vezes para patologias que não são adequadas ainda, não tem estudos ainda, numa dosagem, muitas vezes, que é uma dosagem errada, que a gente sabe que o óleo de cannabis, cada um tem a sua dosagem. E para isso, você precisa de um acompanhamento daquele paciente, na dosagem correta, para a patologia correta, horário correto, o tipo de medicação correta, né? E nós, então, temos a SoftCan, o nosso medicamento, ele atende a 15 patologias. Claro que a gente sabe que o canabidiol, ele tem muitas outras patologias, mas com estudos, com comprovação, com os estudos clínicos, com a experiência dos nossos médicos, nós temos inicialmente, então, 15 patologias, que são relacionadas aos distúrbios psiquiátricos, como Alzheimer, ansiedade, depressão, o Parkinson, como também em relação às inflamações, dores no geral, que são as dores crônicas, artrite, artroses, as doenças associadas à menstruação, como a endometriose, dores crônicas em geral, síndrome de Crohn, por exemplo, Huntington e transtornos cerebrais, né, como a gente falou, desde a epilepsia e etc. Bom, para que a gente possa entender e apresentar uma estratégia e
e uma nova tecnologia para a administração pública, primeiro a gente precisa identificar quais são as dores, né? A gente vai falar muito de dor aqui, mas a gente vai substituir o termo dor por obstáculos. E aí a gente pode encontrar aqui algumas dificuldades que o gestor público hoje ele se depara antes de poder entender a questão de uma nova tecnologia aí com cannabis. Então, a gente sabe que hoje há um crescimento em massa, é um fenômeno em crescimento que é uma realidade no Brasil inteiro, das chamadas demandas judicializadas, né? Cada vez mais esse número de demandas é crescente e isso tem se tornado um grande problema. Quando se tem uma demanda judicializada, automaticamente a prefeitura ou o Estado ele precisa comprar o medicamento e quem compra em cima da hora acaba pagando mais caro, está sujeito a não encontrar o produto que muitas vezes é solicitado pelo juiz, e isso traz alguns agravantes, como, por exemplo, bloqueio em conta judicial, paralisa todo um processo e, em alguns casos, quando a administração pública não consegue encontrar um remédio rápido, nós temos o relato aí de que, inclusive, secretários de saúde acabaram sendo até presos enquanto a ordem não fosse cumprida. Um problema que a gente encontra de quando esses medicamentos eles são comprados na urgência e pela falta de um acompanhamento de um processo de consumo desse paciente judicial, nós podemos destacar o fato de que esses pacientes eles não passam por um acompanhamento. Sabe-se que o paciente ele retira o medicamento que está sendo entregue na prefeitura, mas não se tem relatos se esse paciente ele está sendo tratado de fato, se ele está consumindo, se está fazendo algum efeito, enfim, fica para a administração pública somente o ônus e não se tem relatos da eficiência da compra daquele medicamento por parte da prefeitura. Exato. Então, a partir do momento que aquela prefeitura ela tem essa medicação, ela, obviamente, ela vai reduzir esses processos, né, judiciais, processos jurídicos, que gasta com advogado, gasta com todo esse processo, ela compra num valor muito alto. E, além disso, com essa medicação, né, disponível na prefeitura, há uma economia muito grande. Por quê? Né? Isso é o que a gente agora vai discorrer um pouco sobre isso. Mas quanto que custa um paciente, por exemplo, quando você tem uma dor nas costas, que ela é muito grande, e o que você faz? Você corre e vai para o pronto-socorro. O quanto que é o custo do pronto-socorro para a prefeitura, por exemplo, né? Desde o momento que você chega, o custo do médico no pronto-socorro, o valor plantão dele já é mais alto do que um médico especialista. Você vai tomar a dipirona lá por causa da dor, a prefeitura ela paga mais caro a luva, o termômetro, a seringa, a agulha. A hora médica. A hora médica é mais caro. Esse paciente, ele está lá no pronto-socorro, só que ele vai precisar o quê? De exame. Então, o raio-x é caro, a ressonância é super caro. Dali eles vão indicar para um especialista. Então, o especialista na prefeitura, ele custa muito alto.
Do especialista, ele vai lá para o postinho, para o AMA, ele vai enfrentar uma fila enorme, muitos pacientes, a prefeitura vai ter que contratar mais. E aí ele vai ser o quê? Ele vai ser um paciente que ele vai ter que ser dependente das medicações que tem ali. Por isso que hoje a prefeitura ela compra cada vez mais medicamentos, principalmente para dor, anti-inflamatórios. Só que esses produtos, eles também têm um efeito colateral. Com isso, o efeito colateral vai gerar outros tipos de doenças que o ciclo continua. Outras doenças, mais exames, mais pronto-socorro, mais outros remédios. E esse custo ele é muito alto para uma prefeitura, né? Só que esse paciente ele também diminui, por exemplo, a vida laboral dele. Ele produz muito menos, ele trabalha menos. A empresa que o contratou vai ter mais atestados médicos, mais custos com afastamento, com a substituição por outros funcionários, outras contratações. Então, é um ciclo de custo muito alto. E, normalmente, esse ciclo de custo alto, ele vai para a prefeitura, né? Porque, pela regra do SUS, o SUS ele tem que promover o quê? Qualidade de vida, qualidade social, tem que promover saúde integral para a população. Então, essa população ela se torna o quê? Dependente de remédios, afastamentos, exames, dependentes do SUS. Então, para a administração pública, há uma diminuição dos custos desse paciente através da dispensação de medicamentos, através de leitos hospitalares, consultas em pronto-socorro, consultas com especialistas. E, além disso, a gente fornece também o quê? A capacitação desses médicos que vão estar na rede pública, mesmo capacitação de médicos da rede particular. Por quê? Promovendo o quê? A capacitação de novos médicos. Então, a gente está gerando a gente está promovendo uma geração de novos prescritores, mas com qualidade, com fundamento, com ciência, com tecnologia, dentro de um suporte robusto de outros médicos prescritores, com um medicamento com qualidade premium, com qualidade vitalícia, de modo industrializado, né, industrial, que garante essa qualidade. E para o paciente? Para o paciente ele só vai ter benefícios, né? Ele vai reduzir o tempo de espera em consultas, ele vai reduzir o uso de outras medicações, os efeitos colaterais serão muito menores, muito menos a qualidade de vida, né? Ele vai ter menos doença e muito mais qualidade de vida, que isso se reverte para a sociedade. Você vai ter pacientes, pessoas que têm maior qualidade de vida, ela vai ter mais saúde, ela vai ter mais tempo laboral, ela vai ser mais eficiente, ela vai ser mais produtiva, né? Com uma medicação o quê? Fitoterápica, natural, baixíssimos efeitos colaterais, praticamente nenhum, né? E toda essa jornada, esse ciclo, ele é acompanhado por nós. Então, a gente faz esse acompanhamento. A gente faz o acompanhamento de quem está prescrevendo, do prescritor, a gente faz acompanhamento desse paciente. Então, esse paciente, se ele tem dúvidas, a gente incentiva o retorno médico. Ao mesmo tempo, a gente gera o quê? Gera consulta para o médico também, né? Então, é uma cadeia de benefícios com geração e economia, que se reverte de economia para o setor público. Eu já tinha citado sobre a capacitação, né? Então, além da gente fornecer os produtos, a gente também faz essa capacitação, não só médica, mas a capacitação, por exemplo, da equipe de entrada no setor, que é a equipe da enfermagem, a equipe dos farmacêuticos. Porque hoje um paciente, qual é a porta de entrada dele? A enfermagem. E a enfermagem é quem faz o rastreio da doença. A enfermagem é que pega todo o histórico do paciente e ela indica muitas vezes para o médico, ela indica para o médico certo, especialista. Então a gente faz essa capacitação do enfermeiro, a gente faz a capacitação do farmacêutico
Porque aí o paciente ele vai perguntar para o farmacêutico, ele vai perguntar sobre a bula, ele vai perguntar como é que usa. Se ele tiver algum receio, alguma pergunta, ele vai voltar e perguntar para o enfermeiro, vai perguntar para o farmacêutico. Então a gente capacita essa equipe, além do foco principal que é o médico. A gente capacita a identificar o paciente que realmente necessita, identificar qual o tipo de medicação, de apresentação que ele vai ofertar para o paciente, além da dose correta. Porque não adianta você ter o conhecimento, você ter uma boa medicação, mas você usar uma dose que não vai servir para o paciente, ou que vai até fazer algum mal para o paciente. Então a gente tem essa preocupação de capacitar, e não só capacitar, mas também de acompanhar esse paciente, gerando estudos, gerando evidências, mas também de dar a continuidade. Então a gente contribui para uma educação continuada, porque a gente sabe que o fluxo de profissionais entra e sai, às vezes o médico esquece, não estudou tão bem, então a gente também faz essa continuidade, né? Essa educação continuada. Então implantação de protocolos clínicos, com treinamento e capacitação dos médicos e dos profissionais, o controle da dispensação, que aí fica muito focado ali no farmacêutico, o acompanhamento desse paciente e o suporte permanente para dúvidas. Bom, esse é o caminho, né? Onde nós podemos suportar aí a nossa plataforma, né? Nós temos aí a implantação dos protocolos. Lembrando, tudo é feito como uma forma de indicação, tá certo? Mas nenhuma decisão ela é nossa. A decisão é sempre da administração pública, que avalia seus recursos, avalia o grau de capacidade dos seus profissionais, né? E nós oferecemos apenas uma estratégia. Quem executa todo esse programa, na verdade, é a própria administração pública, né? Então, a gente orienta com a questão da implantação de protocolos, como a Luciana falou, ajudamos no treinamento da equipe de saúde, que vai ser eleita, e passamos os critérios da dispensação de medicamentos. Como o canabidiol ele está incluso na portaria 344, existem aí os critérios de dispensação que são específicos para medicamentos de controle especial. Essas aqui são algumas dos locais que hoje têm a dispensação de canabidiol na sua rede pública. Então, nós temos aqui o governo do estado de São Paulo, tem a prefeitura daqui de São Paulo, tem a prefeitura de Ribeirão Pires e a Armação de Búzios, que, salvo engano, acho que foi a primeira prefeitura a nível Brasil que começou o programa de dispensação no SUS de canabidiol. Bom, quando se fala de implantação de programa, novas tecnologias, nós falamos aí dos desafios, né? Então, qual que é os problemas aí que muitas vezes a administração pública se depara? É a falta de verbas, de investimentos aí para novas tecnologias na área de saúde, a falta de preparo e capacitação da equipe médica e a resistência ainda de alguns setores da classe médica com uma nova experiência, com uma nova tecnologia que está sendo introduzida para seus pacientes.
Com base nisso, na falta de investimentos e os critérios aí que norteiam aí os investimentos aí para se poder ter a dispensação do medicamento na rede pública, nós encontramos aí o amparo legal, que é o artigo 196 da Constituição Federal, que prevê aí o direito ao paciente a fazer uso do medicamento. E quando a gente fala sobre ter esse direito exercido de uma forma garantida para todos, a gente sabe que esse é um desafio que ele não é fácil de ser cumprido, né? A gente trouxe aqui para vocês uma orientação dos números que foram executados aí o ano passado. Então, a gente está falando aí dos investimentos em saúde dos 4 maiores compradores aqui do Brasil. Em primeiro lugar, o governo federal. Em segundo lugar, o estado de São Paulo. Em terceiro lugar, o estado de Minas Gerais. E quarto, o Rio de Janeiro, né? Governo do estado do Rio de Janeiro. Se a gente fizesse uma analogia prática para que a gente pudesse introduzir esse programa pensando nos próximos anos e usando esses comparativos que aqui estão, a gente poderia criar aqui fazer uma pequena sugestão de menos de 1%. A gente está falando ali, no caso ali do governo federal, uma sugestão de 0,85% de investimentos para uma nova tecnologia de saúde, que dá em torno de 1,89 bilhões em um ano de investimentos. Parece muito, mas desculpa os corintianos, mas é menor do que a dívida do Corinthians, que atualmente a gente tem conhecimento que passa mais de 2 bilhões de reais. Seguindo essa mesma orientação, a gente vem para o estado de São Paulo, né? Se todos tivessem um posicionamento, a gente sabe que tudo que é falado de verbas a nível federal, a nível institucional, ele é feito por convênios. Então, se nós tivéssemos hoje a possibilidade de termos estados e o governo federal aliados em prol de uma política de investimento na área de saúde para a introdução do cannabis no SUS, a gente está falando ali um percentual para o estado de São Paulo de menos de 0,35%, tá? E seguindo essa metodologia, vamos falar para o estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que vai trazer números que devem aí ser um pouco conflitantes, mas dentro de um cenário possível, plenamente real. Então, se nós pudéssemos dizer que todos esses estados tivessem um padrão estabelecido aí na ordem de, continuando para o governo federal, de 0,85% e os demais estados de 0,35%, se imaginássemos que todos eles fizessem uma partilha falando do governo federal numa sine qua non, né? Um valor exato para distribuição para todos os estados, de uma forma, repartir o bolo de uma forma igualitária. Claro que nós sabemos, temos estados com capacidade com uma população maior e tal, mas pensando, se a gente seguisse nessa metodologia, a gente poderia falar que por ano
o governo federal ele poderia atender mais de 131.250 pacientes, o estado de São Paulo 34.000, o estado do Rio de Janeiro 10.576 e Minas Gerais 12.618 pacientes. E aí a gente faz uma conta pensando aqui para o estado de São Paulo, né? Como o segundo maior comprador, a gente traz aqui uma ideia que parece ser muito, mas é um número perfeitamente fácil de ser realizado de acordo com os interesses e as políticas de desenvolvimento aqui do cannabis medicinal. Então, nessa analogia, digamos que na repartição do bolo, de uma forma igualitária, o governo federal estaria investindo 70 milhões de reais para o estado de São Paulo, para que o estado pudesse fazer uma compra e adotasse um programa de distribuição para todo o estado, né? O estado de São Paulo investindo 489,7 milhões, nós teríamos um número aí de 559 milhões, acima de 559 milhões aí de reais. O que isso traz para a gente? Isso nos traz um efeito de atendimento aí de uma compra. Se a gente fosse lastrear essa compra a um custo médio de R$ 1.200 aí por frasco, nós poderíamos ter quase 40 mil pacientes sendo atendidos durante um ano em todo o estado. E aí a gente está falando 40 mil pacientes. Hoje esse é o número de pacientes que são refratários aqui no estado. São pacientes que hoje, enquanto a gente está aqui falando, eles estão acometidos com dores, com lesões graves, pacientes que estão acamados, pacientes que não estão com seu direito de poder ter uma vida saudável por uma ausência de um medicamento que ainda, de certa forma, encontra uma certa resistência da administração pública em adotar como um medicamento para o tratamento dessas doenças. Isso que ele falou seria uma parcela desses pacientes, né? Os mais agravados, o que atualmente estão internados, acamados, utilizando equipamentos caríssimos, exames caríssimos para a administração pública, como ressonância, como cirurgias que coloca pino, platina, né? Dando esse custo muito alto para a administração pública. Só que além dessa pequena parcela de pacientes, imaginem o tanto de doentes que a gente tem hoje, que são os menos agravados, mas que estão nas filas, procurando pronto-socorro, consumindo produtos de saúde, medicações e mais medicações, e filas do SUS, do AMA, do Hospital Dia, da UBS, do CAPS. Então, nós estamos aqui hoje, só que as filas hoje, ali no SUS, estão lotadas, né? Pronto-socorro. Então, é um custo muito alto. E esse custo seria reduzido, comprovadamente, com o uso, né, dessa medicação, né, que é o canabidiol, que ele tem um amplo espectro de desinflamação, de melhorar a dor, melhorar a qualidade de vida. Com certeza, se esses órgãos públicos investissem mais, parassem para ver mesmo esses custos dos itens, dessas consultas, dessa
que não acaba nunca, né? Desde a porta da entrada até uma internação, até a qualidade de vida que ele não tem, laboral. Com certeza esses custos seriam muito menores, né? Com uma medicação com poucos efeitos colaterais, que não geram outras doenças, que ao contrário, previnem outras doenças, previnem novos custos para essa administração, tá? Nesse slide a gente praticamente já falou tudo na palestra inteira. Quando se fala de um programa com um tratamento eficaz, a gente está falando que isso significa para a administração pública a chamada economicidade. É o que norteia hoje um processo público de licitação. Qual que é o maior interesse da administração pública quando ela faz uma licitação? É buscar o menor preço aliado ao melhor produto. Sendo assim, como que a gente prova a economicidade com um tratamento como esse? É avaliando tudo isso que a Luciana falou, trazendo com critérios reais a prova de que estes custos eles são muito maiores do que hoje você ter aí a compra de um medicamento que vai tratar, por exemplo, um paciente que vai causar todos esses danos, todos esses custos, melhor dizendo, para o sistema de saúde. Então, se nós temos uma metodologia que tem como se diminuir a ocupação de leitos, a compra de medicamentos de alto custo e, acima de tudo, devolver esse paciente a uma qualidade de vida, isso a gente consegue entender que há uma economicidade quando se fala em investimentos para uma nova tecnologia de saúde. Então, a nossa conclusão, o nosso negócio é esse, é o fornecimento de produto de qualidade comprovada, certificada, com vários certificados de garantia e vitalícia da qualidade do produto, mas não só isso, mas capacitar os prescritores e a equipe de saúde também para saber identificar esses pacientes, saber identificar qual é a dose correta, né, o tempo correto, e a gente ajuda esses profissionais, esses órgãos públicos fazendo esse acompanhamento, essa gestão, contribuindo também para a ciência, né, para as universidades que querem material educativo, material experimentando, fazendo ciência com isso, os estudos, além de preparar a nova geração aí de médicos, prescritores de saúde a ter esse conhecimento e a repassar esse conhecimento, que a gente também faz educação continuada. Então, esse é o nosso objetivo, diminuir o custo e trazer qualidade de vida para o paciente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente sabe que hoje é domingo, quero agradecer também, né? Então, já passamos das 7 da noite, sabe o quanto é cansativo, enfim. Agradecer a administração do evento e obrigado, nos vemos aí, a gente está à disposição. Quem quiser ficar com os nossos contatos, a gente está à disposição, tá bem? Obrigado. Obrigada também.